Boa noite, irmãos. Hoje vamos estar iniciando a leitura. Na verdade, é uma revista, né? De 2008. Separação. Vamos ler primeiro aqui a passagem, né, da palavra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificação e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 25. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que tenham um pensamento, podem interromper, e também pedir aí a alguém que está com o microfone aberto, por favor, fechar. Vamos lá. Separação. A separação é difícil ou é um prazer? Você sabe, 1000 palestras sobre separação não seriam nada para o coração que não ama o Senhor Jesus Cristo. Mas, na verdade, as conversas sobre separação não são necessárias para o coração que realmente ama o Senhor. Eu sei que a palavra separação, às vezes, faz as pessoas se encolherem um pouco, mas você e eu vimos uma separação completa, total e prazerosa. Não é mesmo? Em cada, em cada casamento que assistimos, vemos isso de novo. Vemos aquela noiva chegar para juntar seu braço ao do seu noivo, que a está esperando. O que é que ouvimos? Algo sim. Algo sim. Você promete que, renunciando a todos os outros, você vai se apegar somente a ele, enquanto ambos viverem? Isso envolve separação? Sim. E essa separação é difícil? Seria muito difícil se não houvesse laços de amor para torná-lo precioso. Queridos santos de Deus, quando vejo aquele que nos amou até a morte e seu propósito de ter uma vida para satisfazer os anseios de seu coração amoroso, a igreja, que é seu corpo, ele tinha todo o direito de nos chamar para a separação. Além disso, amados, porque pertencemos àquele a quem este mundo expulsou e rejeitou, devemos ser gratos pelo privilégio de nos separarmos para ele. A.C. White Roy. Separação. Antes de Deus julgar o Egito e separar seu povo de lá, o Egito precisava ter o testemunho de sua bênção por meio de José e ter a oportunidade de aceitar ou rejeitar sua bondade. Pois é a bênção desprezada ou negligenciada que amadurece o pecado. Como o Senhor Jesus diz de seu testemunho por Deus no mundo. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Ou seja, desprezaram as riquezas do amor e da bondade. No Egito,
no Egito, outro rei surgiu, que não conhecia José. O Egito havia esquecido a bondade de Deus, manifestada a eles por meio de José. Assim, a medida do seu pecado estava cheia e o Egito estava pronto para o juízo. Sem o mistério anterior de José, portanto, a plenitude de seu pecado não poderia ter sido atingida. Assim como agora, o mundo está convencido do pecado porque não crê em Jesus. Isso faz do Egito uma amostra do mundo. O êxodo da separação. O êxodo é a separação do povo de Deus e do mundo. Israel deveria sair do Egito para servir ou realizar uma festa para o Senhor. Êxodo 5:1, 3:18, 8:1, 20, perdão, 8:1 e 20, 9:1, 13 e 10, 3 e 9. Pois eles não poderiam servi-lo sem fazer sacrifícios a ele na terra de sua escravidão e diante daquele povo. Os capítulos de Êxodo 8, 25 a 27. Seu serviço religioso era de tal caráter que o Egito não o toleraria. Era algo que tão completamente iria de encontro com todos os pensamentos daquele povo, pois eles iriam persegui-los e destruí-los se fossem testemunha disso. Portanto, eles precisam partir. Que caráter esse simples fato dá ao Egito ou ao mundo, perdão, que caráter esse simples fato dá ao Egito ou ao mundo? Deus não tinha um santuário ali. Os pensamentos e as formas daquela terra eram tão opostos a ele que ele não podia estabelecer seu nome entre eles. Seu povo deve sair antes que eles pudessem abrir seu templo ou levantar seu altar, porque as mesmas coisas que Israel sacrificaria ou crucificaria, o Egito adoraria. Capítulos 8, 26. Israel precisa, portanto, ser separado do Egito antes que eles possam realizar sua festa ao Senhor. E assim depois, havia uma cerca ao redor da Terra Santa, uma parede de separação que separava Israel em Canaã das nações. Nenhum estranho poderia comer da Páscoa, nenhum incircunciso podia realizar a festa do Senhor. E assim ainda é. Temos que adorar em espírito e em verdade. Ninguém pode invocar a Deus corretamente se não for pelo Espírito que conhece, que concede a adoção. Nem chamar Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ainda é no princípio da separação que Deus deve ser servido ou adorado, tal como quando Israel teve que ir ao deserto, fora do Egito, ou distinguir-se de todas as nações pela circuncisão, para então fazer o que foi pedido. Irmão, se eu estiver lendo muito rápido, os irmãos falam.
O lugar separado, o santuário de Deus. A parede de separação agora é diferente, é verdade. O lugar fora da terra não é um mero deserto, é verdade. Mas o local de serviço é tão distinto como sempre foi. Em parênteses, necessário vós é nascer de novo. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E chegando-vos para ele, a pedra viva, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Aqui está o deserto, o lugar separado, o santuário de Deus, dentro da parede de separação. O Espírito Santo eleva isto agora. A união com Cristo forma isso, e nesse lugar as abominações do mundo são sacrificadas agora, assim como as abominações do Egito foram sacrificadas no deserto da antiguidade. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida devem ser ali crucificadas, embora todas elas sejam do mundo. E qual foi a festa completa que Israel celebrou ao Senhor quando eles saíram para o deserto? Ora, na verdade, ela foi fornecida a eles pelo próprio Egito. Assim que eles chegaram às margens do Mar Vermelho, eles começaram a realizar sua festa. Eles não esperaram para alcançar o monte. Êxodo 13, 12. 3, 12. É bem verdade que eles serviram depois ou sacrificaram a Deus aos pés daquela montanha. Êxodo 19:40, Levítico 1:9. Mas o próprio Egito deu-lhe um cântico antes de chegarem ao local designado. O Egito era ousado o suficiente para resistir a eles até o ponto de segui-los até as próprias mandíbulas do Mar Vermelho. Sua amizade era completa, mas tudo isso acabou dando a Israel um cântico de triunfo sobre o Egito. Êxodo 15. Mesmo antes de chegarem ao lugar para o qual haviam sido chamados, esse gozo já era deles. E assim conosco, amados. E assim conosco, amados. Satanás exerceu sua vontade, mas Jesus, pela morte e ressurreição, o derrotou. Se Satanás não tivesse levado seus carros e seus cavalos, toda a força e poder de seu reino para o monte do Calvário, o cântico que a ressurreição coloca em nossa boca não teria sido nosso, mas agora é nosso, e ele nunca pode silenciá-lo. O cântico foi levantado por ele mesmo, e ele nunca pode silenciá-lo. E nós também carregamos o eco de cântico em nosso coração por todos os lugares, até alcançarmos o monte do Senhor. Nesse sentido, o Egito deu a Israel esse cântico. Nesse sentido, o Deus deste mundo dá ao nosso coração este cântico, pois o próprio comedor produziu comida, do próprio homem forte saiu doçura. O que nos separa de maneira viva e prática no dia a dia do mundo é a comunhão com Jesus.
A fé, ou o espírito, ou a nova natureza, é o primeiro grande êxodo. Nossa primeira ida para o deserto, fora do Egito, para celebrar nossa festa para o Senhor, nosso ato de separação do mundo. Mas o lugar de separação pode ser mantido diariamente somente pela comunhão com Jesus, por meio do mesmo Espírito que primeiro nos atraiu. J. G. Bellet e Christian Trust. Preparação e adoração. O testemunho do Espírito de Deus tem sido para alguns, em certas ocasiões, verdades particulares para satisfazer a necessidade especial do dia. Em nossos dias, isso é um testemunho de devoção prática e separação total do mal que existe no mundo. Foi em razão de Deus haver colocado estas duas verdades na consciência de alguns homens que algo semelhante a um reavivamento foi realizado nestes últimos dias. Observe a alavanca que o apóstolo usa em Romanos 12 para mover os santos. Não tinha ele um coração para as ovelhas? Seguramente ele tinha. Mas havia outro por quem ele tinha coração, e esse era o Senhor Jesus Cristo. Ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Observe o pedido que esse firme amor é levado a usar. Este é o motivo pelo qual ele apela para eles. Misericórdias subiram para o Deus do céu e descem para a mente do pobre e débil cristão. Sem uma percepção de suas misericórdias, é, sem uma percepção de suas misericórdias, não pode haver devoção a Deus e separação do mal. Santidade não produzirá isto. Se meu coração ainda está no mundo, é porque eu não aprendi o que é misericórdia. O que você acha que Deus deveria fazer com você? Você tem algum direito sobre ele, além do que ele deveria odiar você? Você é apenas barro nas mãos do oleiro. Barro que nenhum outro oleiro poderia fazer algo de você. Será que você está em sua mão para que ele molde você como ele deseja? Culpado e repugnante como você está em contraste com Cristo? Cristo é luz e você é trevas. Deus não poderia fazer nada com você, além de buscá-lo em misericórdia. Esse, esse finalzinho, irmãos, é um dedão que cada um tem que colocar, né, apontado para si mesmo. Pensando na passagem que fala que o dom da fé vem de Deus, não vem de vós, para que não se glorie. Né? Poderia estar falando desde o início dessa leitura, porque pelo pouco que nós já lemos, né, o Senhor que nos
alcançou, né? Não temos nada a oferecer para que possamos andar separados do mundo. Claro que quando recebemos o dom da fé e cremos no Evangelho, caminhamos agora com o Senhor, né? Tendo o Espírito Santo como selo, como poder de Deus em nossas vidas para não praticar pecado, né? E, como já ouvimos, é uma obra perfeita. Mas, lembrando que nós temos a responsabilidade de comprar essa verdade que a gente tem recebido, né? Do Senhor Jesus. A misericórdia de Deus. Observe o que esta misericórdia realmente é. Não é meramente misericórdia providencial, como falam os homens, mas misericórdia que são resumidas em todos os capítulos anteriores da epístola. O resumo não se encerra em Romanos 8, mas depois de mostrar as dispensações em Romanos 9 a 11, ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que há para o homem, o que há para o homem deve estar todo o terreno da misericórdia. Deus não quer um testemunho nosso no céu, mas ele o quer na terra, e ele terá um. Precisamos entrar nos pensamentos de Deus sobre as coisas, e vemos que Deus nunca coloca alguém em uma posição tal que não precise de misericórdia. Para que experimente, entre parênteses, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. O pensamento é que devemos provar o que Cristo ressuscitado é em alguém que ainda tenha consciência do pecado em seus membros. É-nos dito para cessar de fazer o mal. Talvez você diga: eu encontro o mal dentro de mim e não consigo me afastar dele. Mas é dito a você para deixar de fazer o mal, não cessar do mal. Satanás pode colocar muitos pensamentos em minha mente, mas eu não devo dar ouvidos a eles. Não, eu acabei com eles. Aqui está John Bunyan, atormentou sua alma por muitos longos anos com aquilo que depois foi o seu próprio gozo. Depois ele descobriu que a razão de Satanás o havia atormentado era porque Cristo era seu. E quando ele pôde tomar as coisas com ousadia por Cristo, as coisas ficaram mais fáceis para ele. O propósito de Deus para nós. Por que o cristão é deixado aqui? Se um homem faz um relógio, é para um propósito. Tem ponteiros para mostrar o tempo. E eles são como os membros vivos de Cristo aqui. Como o relógio é feito para mostrar a hora, o povo de Deus está destinado a mostrar seus louvores. Um relógio
nunca é mantido em ordem se não for mantido funcionando. E você nunca encontrará um corpo saudável se não tiver em ação. Nas coisas espirituais, você nunca encontrará um cristão de um estado saudável que não mantenha seu corpo como sacrifício vivo para Deus. Um cristão deve estar cheio de alegria e do Espírito Santo. Nossa conduta e o coração. A segunda exortação do apóstolo é a não conformidade com o mundo. E este é um ponto que nos prova muito de perto. É uma coisa muito difícil de obter o verdadeiro teste sobre o que é o mundanismo. Há uma coisa certa: você nunca conseguirá isso se apegar às características exteriores de conduta, pois o mundanismo pode muito bem ser nutrido no coração enquanto temos todas as aparências de negá-lo. O que Caim faz quando Deus coloca a sua marca sobre ele? Ele vai e se acomoda confortavelmente sem Deus. Era no eu e não em Deus em quem ele pensava. Ele não tinha olhos bons. Seus pensamentos se agruparam ao redor do eu e não ao redor de Deus que havia poupado. Se um homem está buscando algo para o eu, ele não está satisfeito com Deus. Ele quer outra coisa, algo pelo qual possa se exaltar um pouco no mundo. É, entre, entre parênteses, escreve aqui, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. Essas três coisas negam que Deus nos fez para si mesmo. No momento em que Adão e Eva serviram a si mesmos, todo o mal foi feito. Com Cristo, Satanás tentou essas três coisas. Perdão, vou estar continuando aqui. Com Cristo, Satanás tentou essas três coisas, mas não pôde entrar, porque Cristo não tinha mente para cuidar de si mesmo. O mundo pode se infiltrar entre as folhas dos pensamentos e da mente de alguém e causar mais danos do que um verme que come livros em uma biblioteca. Assim como o verme faz o mal em segredo, o mesmo acontece com o mundo no coração. O eu é mais difícil de se detectar. Perdão. O eu é mais difícil de se detectar. Tem uma passagem que fala que quer comemos, quer bebemos, é, fazemos tudo para a glória de Deus, né? É, só lembrando aí, irmãos, que se algum irmão poder lembrar aí o livro e o versículo, né?
Aí está falando das coisas mais simples, né? Comer e beber, imagine. Então a gente, aí o texto nos fala, né, para que o nosso eu, o alemão fala que por conta da fraqueza do homem, deveria ser primeiro o Senhor, segundo o Senhor, terceiro o Senhor, para que possamos ter esse exercício, né, de mortificar a nossa carne, de buscar, né, as coisas do alto e não a deste mundo. Também os irmãos sempre falam de dessa coisa que acho que até falou que tá bem aqui ilustrado, né? O mundo pode aqui, irmãos, nessa parte aqui, ó. O mundo pode se infiltrar entre as folhas dos pensamentos da mente de alguém e causar mais danos do que um verme que come livros em uma biblioteca. Se eu não tiver errado, traça, né? Tem aquele bichinho que come papel, acho, não sei se algum irmão tiver também, né? Eu via muita traça, né? Não sei se é esse também. Assim como o verme faz o mal em segredo, o mesmo acontece com o mundo no coração, com o mundo no coração. O eu é mais difícil de se detectar. Ele compara o eu como um vermezinho, né? Então, se a gente não andar em espírito e se julgar, pode realmente acontecer com qualquer um irmão. Né? Essa forma de mundanismo que se conecta com a debilidade da consciência é a mais enganosa. O corpo, alma e espírito devem ser para Cristo. Um homem pode dizer: não tenho liberdade para comer carne. Bem, ele não deve comê-la contra a sua consciência. E ainda assim, depois de um tempo, ele pode achar que foi apenas o mundo em sua consciência que o impediu de comer a carne. Pode ser a própria grande religiosidade e mais luz lhe mostrará isso. Como você pode decidir entre a consciência e o sentimento? Em resposta a essa pergunta, gostaria de perguntar uma outra. Você realmente quer dizer a Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, tu me pedes isto e eu te dou? Tome cuidado para não confundir sentimento com consciência. Se você andar com o mundo, você não é uma testemunha de Cristo e você tem que sair de Sodoma o mais rápido que puder. O mundo entra onde Deus deveria estar. Se estou procurando algo à parte de Deus, é o mundo, a concupiscência e assim por diante. O único poder para sustentar essa jornada de peregrino é o reconhecimento e a dependência da sua misericórdia. Se você deixar isso para trás por um momento, você desmorona imediatamente. Nada desfaz os laços com o mundo, no início ou no fim, a não ser aquilo que nos separou no começo.
Devoção e separação, obra do coração. A verdadeira separação é uma obra do coração. Não é um código de regras, mas uma pessoa bendita diante da alma. O Senhor Jesus enche o coração e guia os pés para seguirmos a Ele, pois Ele, uma vez, andou aqui sendo o rejeitado. Ele era e é o verdadeiro separado, agora em glória, o príncipe de nossa salvação, trazendo muitos filhos para aquela glória. Se a separação é apenas uma coisa formal, isso levará ao orgulho e à satisfação própria, o que é desagradável para Deus. A verdadeira separação é produzida pelo amor de Cristo, constrangendo o coração, e isso é aceitável e agradável a Ele. É primeiro separação para Cristo, e em seguida separação de tudo o que não lhe agrada. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Latitud, lati, latitudinarismo. Latitudinarismo. Por ser doloroso a uma aprovação e se manter afastado da latitudinarismo, aqui tem um. Vamos ler logo, né? Latitudinarismo é a doutrina defendida pelos teólogos, estudiosos e clérigos ingleses da Universidade de Cambridge. Tem algum irmão que fala inglês aí que hoje está de Cambridge, que também era anglicanos moderados. Em particular, eles acreditavam que aderia a doutrinas muito específicas, liturgias muito determinadas e formas organizacionais rígidas, como faziam os puritanos, como faziam os puritanos, era desnecessário e poderia ser até prejudicial. Pronto, agora nós já sabemos o que é latitudinarismo. Isso tem uma forma amável em geral. É uma certa medida respeitável no mundo religioso, mas não prova a consciência de ninguém e permite a vontade de todos. É o mais difícil de ser decidido, porque muitas vezes é conectado com um verdadeiro desejo do bem e está associado à natureza amável. E parece rígido, estreito e sectário rejeitar andar de tal modo. Mas o santo, quando tem a luz de Deus, deve andar claramente nela. Deus justificará seus caminhos no devido tempo. Amar a todo santo é andar em seus caminhos, não é. Só vou estar repetindo aqui, que eu acho que não ficou bem claro aqui. Irmãos, podem interromper, viu? Se a leitura não estiver muito boa. Ou pedir para que volte alguma parte do livro, né? Para a gente estar lendo de novo. Fique à vontade. Vou estar lendo aqui, irmãos, essa parte aqui de novo. Mas o santo, quando tem a luz de Deus, deve andar claramente nela.
Deus justificará seus caminhos no devido tempo. Amar a todo santo é um claro dever. Andar em seus caminhos não é. Esse texto aqui é do irmão John Nelson Darby. O caminho da unidade de Deus. Deus está trabalhando no meio do mal para produzir uma unidade da qual ele é o centro e a fonte, e que reconhece de forma dependente a sua autoridade. Ele ainda não a produz pela eliminação judicial dos ímpios. Ele não pode se unir com os ímpios ou ter uma união que os sirva. Como pôde então existir esta união? Ele aparta os chamados de entre o mal, entre parênteses, pelo que saí do meio deles, e aparta-vos, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como está escrito, neles habitarei, e entre eles andarei. Agora aqui temos isso claramente estabelecido. Esta foi a maneira de Deus reunir. Foi dizendo, sai do meio deles. Ele não poderia ter reunido a verdadeira unidade em torno de si mesmo de outra forma, já que o mal existe, sim, é nossa condição natural. Não pode haver união da qual o Deus Santo é o centro e o poder, a não ser pela separação do mal. John Nelson Darby. O grande princípio da energia do Espírito de Deus em nós, ao passar pelo deserto, é revelado no livro de Números, no capítulo 6. Temos a separação positiva para Deus. Perdão, irmãos. O grande princípio da energia do Espírito de Deus em nós, ao passar pelo deserto, é revelado no livro de Números, no capítulo 6. Temos a separação positiva para Deus na energia do Espírito Santo, para o Senhor. E assim fez o Senhor Jesus, particularmente depois de sua ascensão. Por eles me santifico a mim mesmo, para que nós, pela energia do Espírito em nós, pudéssemos estar separados agora no deserto, andando de branco, mantendo nossas vestes não manchadas pela carne. Novamente, o Senhor separou-se a si mesmo para se dedicar à obra de seu Pai, e por isso separou-se dos filhos de sua mãe. Salmo 69, 8. A carne que pelo pecado estava sobre o poder da morte, perdão, a carne que pelo pecado estava sobre o poder da morte. Os irmãos estão me ouvindo? Estão ouvindo, irmãos? Podem abrir o microfone aí, porque eu não estou na tela do Meet. Sim, irmão, tá saindo um tranquilo o áudio aqui. Ah, obrigado. Ele ainda mantém o caráter nazireu, porque todos os seus discípulos ainda não estão reunidos a ele. E agora, em certo sentido, conosco é a separação do gozo, o fruto da videira.
Não devemos deixar o coração ir em direção a ela, a ela. Em glória é o grande espírito de descanso. E então não haverá necessidade de cingir o coração. Agora, o efeito da energia do espírito é cingir os lombos de nossa mente para não ficarmos contaminados. Para não ficarmos contaminados. Mas em glória, não cingimos nossas vestes, porque não temeremos a contaminação ali. Na cidade de refúgio, o homem estava a salvo, mas ele não podia sair ou aproveitar suas possessões. Separação do vinho, gozo. De vinho e de bebida forte se apartará. Versículo 3. Isto é, do gozo. O Senhor veio apropriadamente, esperando encontrar gozo entre os homens, esperando encontrar uma resposta ao seu amor nos corações dos homens, mas não encontrou nenhum. E assim ele foi um nazireu desde o princípio. Ser nazireu é estar separado de toda afeição natural que pode ser tocada pela morte, ser separado para o Senhor. Nenhum mel poderia ser oferecido ao Senhor. E agora o Espírito é um novo poder que vem nos separando de tudo o que é natural. O Senhor, cheio do Espírito para o serviço, diz: mulher, que tenho eu contigo? Toda a natureza, pelo pecado, caiu sob o poder da morte. Assim, o nazireu, o seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, porquanto o nazireu do seu Deus está sobre a sua cabeça. Veja também Lucas 14, 26. O laço do Senhor na natureza estava com os judeus como filho de Davi, mas ele abriu mão de tudo isso como algo natural, pois depois de fazer sair todas as que lhe pertenciam, vai adiante delas. As afeições naturais vêm de Deus e, portanto, são boas em si mesmas, mas não conduzem a Deus sendo usadas no objeto. João era um nazireu desde o ventre. Paulo era nazireu e Jeremias também. Então somos nazireus. Nosso próprio gozo está além da morte. Portanto, tudo que eu renuncio aqui, que tem um sabor da morte, é simplesmente uma renúncia daquilo que impede uma apreensão mais profunda do gozo e bênção daquela vida que está além do poder da morte. O Senhor quebrou esse vínculo na cruz. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Isaías 38, 16. Santo para Deus. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Este é o grande princípio do nazireu, santo para Deus, e no menor grau que ele possa atingir a esse caráter,
Ainda assim, em Cristo, ele é perfeito. Tudo isso é uma coisa distinta da inocência. Adão era inocente, mas não separado para Deus. Separação para Deus supõe um conhecimento do bem e do mal, e ainda a separação do mal. Adão obteve o conhecimento do bem e do mal pela queda. O Espírito Santo veio para nos tirar desse mal. O Espírito é um poder totalmente novo, nos separando para Cristo em glória. Agora que o mal e a vontade própria entraram, é uma coisa que muito nos prova a conhecer o bem e o mal, pois por natureza estamos no mal, amando o mal e odiando o bem. O Espírito Santo está agora nos tirando do mal, e aqui está a dor. Sua energia em nós nos manteve longe do mal enquanto passamos por um momento, por um mundo de pecado e morte. Não podemos ser inocentes agora que o pecado entrou, mas somos santos em Cristo. Se o homem morrer subitamente, contaminação. Se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, versículo 9, um pensamento descuidado e a comunhão se perde imediatamente. A morte entrou em tudo na natureza como sinal do ódio de Deus pelo pecado. O espírito de devoção real a Deus sempre foi perfeito em Cristo, mas está falhando em nós. Onde quer que o velho homem haja, existe o princípio da morte. Portanto, nós entramos na morte pelo tempo em que o velho homem está agido. Portanto, a palavra para nós é: o que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E, novamente, vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem. Tudo isso é solene. Não apenas temos paz, mas enquanto passarmos por essa cena de pecado, precisamos ser santos e devotos a Deus pela energia do Espírito Santo em nós. O cabelo comprido, força. Todos os dias do voto, todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça, não passará navalha. Versículo 5. Se eu me afastar da devoção a Deus, é verdade que o cabelo pode crescer de novo, mas a cabeça deve ser raspada e o tempo perdido. Não é uma questão de pecado aqui, mas de perda quanto à energia da vida. Uma árvore que foi muito mutilada e quebrada crescerá novamente. Não foi morta, mas apenas ferida. Mas sua estatura não será a mesma que era uma árvore que não foi ferida. Isto é deixar Satanás estragar e atrapalhar a obra do Espírito. Sansão deixou seu coração entrar na fraqueza da natureza. E quando deixamos esta entrar na natureza, nossa força desaparece. Sansão, como nazireu, era um tipo da energia do Espírito de Deus. Ele deixou escapar o segredo de sua força. E isso o deixou a ele
e isso deixou e ele ficou fraco com os outros homens. É verdade que, no devido tempo, sua força retornou e, com grande energia, arrancou as fundações do templo. Se não formos cuidadosos e vigilantes para guardar o segredo de nossa força em comunhão com Deus, e o mundanismo e o pecado entrarem, podemos não estar conscientes de nós mesmos, mas a verdade aparecerá quando nos levantarmos para escaparmos. Pode ser em serviço, perdão, podemos não estar conscientes de nós mesmos, mas a verdade aparecerá quando nos levantarmos para escaparmos. Pode ser em serviço e nos acharmos fracos como os outros homens. E quando em nossa fraqueza, como Sansão, o diabo arrancará nossos olhos. Irmãos, vamos só estar lendo aqui essa parte aqui, o verdadeiro Nazireu, e aí vamos dar continuidade na próxima quinta-feira, o senhor permitindo. O verdadeiro Nazireu. O Senhor era o verdadeiro Nazireu. Ele nunca abandonou em toda a sua jornada do seu nazireado. Não foi algo fácil para ele trilhar o caminho do sofrimento, mas ele orou no jardim, posto em agonia, orava mais intensamente. Antes que a tentação viesse, então vemos que ele não parou, pois ele não podia. Portanto, devemos primeiro passar pela aprovação com Deus, e então Deus estará conosco na aprovação. Pedro dormiu e não orou, e quando a aprovação chegou, ele se enfrentou na carne e desembanhou sua espada. Jesus orou para que o cálice pudesse passar dele. Mas quando os chefes dos sacerdotes e soldados vieram, embora Satanás estivesse por trás de tudo, ele viu a mão de Deus, o cálice que meu pai me deu. Então não foi uma tentação de forma alguma, mas um ato de obediência. Os versículos 13 a 21 mostram as ofertas a serem oferecidas. Tudo que estava em Cristo é apresentado a Deus. E então, realmente chegamos ao poder desse sacrifício a Deus. Mas até que a igreja esteja reunida, o Senhor mantém seu caráter de Nazireu. John Nelson Darby, notas de uma leitura da Bíblia. Ok, irmãos? 9h30 em ponto, né? Então, na próxima semana, o Nazireado, número, tomando por base o livro de Números, no seu capítulo 6. Vou estar só aqui pintando, irmãos, para estar colocando no grupo, para os irmãos ficarem cientes. Prontinho. Irmão Irlan, você está tranquilo aí, irmão, para agradecer? Hoje ele tem aula, irmão Jefferson. Aí eu só estou eu assistindo os meninos. Eu não entendi, irmão, mas eu, assim, se que foi a irmã que falou, eu já entendi, né? Dia de hoje ele tem aula, tá me ouvindo? Ah, entendi, valeu. Tranquilo. Tiago, você tá tranquilo aí, Tiago?
Sim, sim, irmãos. Vou, Vamos ti- agradecer. vou tirar a gravação. Pronto.